Meus irmãos, a paz do Senhor. Me fala uma coisa, você sabe por que Mardoqueu pediu para Esté esconder que ela era judia? E outra coisa, Vasti errou ou acertou quando recusou o pedido do rei? E se teu aluno te fizer essas perguntas em sala de aula, você teria resposta para dar para ele? Não? Então fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te dar estas respostas e mais alguns subsídios baseados nesta lição aqui, ó, da CPAD, faixa etária dos adultos, que tem por tema o Deus que governa o mundo e cuida da família. Então pega papel, pega caneta, pega a sua revista e a sua Bíblia Sagrada e vamos ao estudo da nossa lição de hoje. E você que é novato, está chegando aqui agora neste canal, eu já queria lhe fazer o convite para você se inscrever e ativar o sininho de notificação, porque aqui semanalmente nós postamos as lições da CPAD, faixa etária dos adultos, dos jovens e dos juvenis. Então venha fazer parte da família, estudar a palavra de Deus conosco. Então, dito tudo isso, já vamos para a nossa introdução da nossa lição de hoje. A nossa lição de hoje, ela tem a data de 18 de agosto de 2024. O seu tema é a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esté. O texto base que estará sendo usado nesta pré-aula está em Esté, do capítulo 1, versículo 10 ao 12, versículo 16, versículo 17, versículo 19, capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 17. Muito bem, a nossa palavra-chave é obediência, e aqui na introdução nós vamos ter o seguinte, ó: devemos nos conservar humildes, confiando na justiça de Deus, pois Ele governa a todos, abatendo ou exaltando. É Ele que exalta e é Ele quem abate. É sobre isso que nós estaremos estudando nessa lição. Mas aqui de maneira introdutória, eu já queria trazer o seguinte, que Maria, quando ela recebeu a notícia ali que ela ia gerar o Salvador, Jesus Cristo, isso está lá em Lucas capítulo de número 1, versículo 52, ela diz que o Senhor abateu os soberbos e exaltou os humildes, porque visitou ela humilde. Ela disse, eu sou a serva do Senhor. Então servir a Deus é se conservar humilde, sendo usado por Ele. Amém, queridos? Então, nós já vamos entrar nos nossos tópicos e subtópicos da nossa lição de maneira bem clara e objetiva. Lembrando também que este slide que estamos usando aqui nesta pré-aula, ele vai ficar disponível na descrição do vídeo, tá? Tanto o slide como o PDF, é só clicar lá e baixar. Se tiver qualquer dificuldade, ao final desta pré-aula, eu vou estar deixando as minhas redes sociais. O irmão ou irmã pode estar chamando a gente lá, que a gente vai ter o maior prazer de te enviar qualquer material que você precise, tá bom? E tudo de graça, sem lhe pedir um centavo por isso. A única coisa que a gente pede aqui é que você se inscreva no canal e ative o sininho e dê um joinha para a gente crescer aqui, porque a gente crescendo aqui, cada vez mais a gente vai fazer com excelência, amém? Então, dito tudo isso, vamos já para os nossos tópicos e subtópicos da nossa lição. Aqui no nosso primeiro tópico, nós vamos ter o seguinte, ó: o banquete de Assuero e a recusa de Vasti. E o primeiro subtópico é o rei Assuero. Muito bem. O que a gente vai ter aqui, a visão geral dentro deste primeiro subtópico? Aqui nós vamos ter a informação que ele era filho do rei Dário. Quem era o rei Dário? Dário foi o rei mais organizado dos persas, foi o rei que mais adquiriu riqueza, foi o rei que mais construiu, foi o rei que deixou um império riquíssimo para o seu sucessor, que foi o seu filho Assuero. Você observa que ele, com 3 anos de governo, que foi no terceiro ano do seu governo, ele faz uma festa de 180 dias para mostrar o tamanho da riqueza do seu reino. Ou seja, o homem passou 6 meses fazendo festa. Deixou no chinelo qualquer um desses aí que fazem festa hoje, que esses pessoal famoso, jogador de futebol, que às vezes até pega um iate e passa não sei quantos dias em alto mar fazendo festa, não chega nem aos pés da festa que esse homem fez. Esse homem passou a metade de um ano
fazendo festa e festa luxuosa. Os talheres, os vasos, tudo que era usado era puro ouro. Tamanha era a riqueza deste reino. Então mostra o quanto seu pai era um homem organizado, um rei forte, potente e que soube dominar e fazer um verdadeiro império e deixou para o seu filho. Enfim, nós vamos ter aqui ainda também que no fundo, esta festa que ele estava fazendo ali, que ele convidou todo aquela nata, era uma trama que ele estava tendo. Qual era a trama? De dominar a Grécia. Ele queria dominar a Grécia, então ele cria esta festa, mostrando tudo ali para o povo se empolgar, juntar a ele e ir para cima da Grécia, porque ele tomava conta de 127 províncias. Então, ele era um homem muito poderoso, claro, herdado tudo isso do seu pai. E aqui ainda nós vamos ter o seguinte, que qual é a aplicação prática com tudo isso que estamos trazendo aqui de informação? Que toda oferta ou vantagem oferecida pelo inimigo, no fundo ele tem alguma estratégia, ele quer alguma coisa em troca. O inimigo ele nunca vai permitir que uma vantagem chegue para nossa vida que não venha nos aprisionar na sua rede, nas suas armadilhas. Então, o final de tudo que o inimigo faz é para nos aprisionar, porque é isso que ele quer fazer. Por exemplo, lá em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz que o leão está ao nosso derredor, bramando como leão. O inimigo, na verdade, ele brama como leão, procurando a quem possa tragar. Então o intuito dele sempre é esse, é procurar quem ele possa tragar. E ele quer dominar. Ele quer dominar. Anote essa outra referência que eu vou estar passando aqui. 2 Timóteo. Anote essa referência de 2 Timóteo. Capítulo de número 2. 2 Timóteo. Capítulo de número 2. E o versículo é o 24 ao 26, olha só o que diz a palavra do Senhor sobre essa questão do inimigo querer laçar e dominar alguém. Verso 24: E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor, instruído com mansidão os que resistem a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecer a verdade. Agora veja o verso 26, que diz: E tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade deles estão presos. Então, os laços do diabo é para prender as vontades dos seres humanos, ficam presos aos laços que o diabo lança e ficam aprisionados no pecado. Mas nós somos libertos pelo Senhor Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque o crente ele tem esta liberdade, mas o inimigo não deixa de tentar lançar os seus laços para nos prender, que nós possamos estar em vigilância. Então essa é a temática logo deste primeiro subtópico. Então, se esse subtópico já deu para colher alguma coisa, meu irmão, já me ajude aí, já dê um like, dê um joinha, dê um gostei aí, ajude o seu irmão a crescer aqui neste canal, tá bom? Se inscreva no canal e nos ajude. Mais uma vez, vou sair da frente para você ver a transição do slides totalmente profissional, que vai abrilhantar demais a tua EBD, tá? Vai estar na descrição do vídeo. Então, já vamos para o nosso segundo subtópico. Aqui no nosso segundo subtópico, nós vamos ter o seguinte, um banquete público, outro exclusivo. O que a gente vai ter de entendimento aqui dentro deste segundo subtópico? Aqui nós vamos ter o seguinte, que Assuero representa bem a classe política. É o que a gente vai ter aqui dentro desse tópico. Por quê? Porque observe que quando ele faz o banquete, que ele chama os nobres, toda a nata ali, todo o governo, todas as pessoas importantes ali para ele,
Ele lhe faz uma festa, tá? Ele convidou quem? Ó, a nobreza imperial e os senhores das províncias. Aí passa 180 dias fazendo festa. 6 meses de festa com esse povo. Aí quando ele vai chamar o povão, que é a classe, os pobres, é só 7 dias de festa. Então ele representa bem o que é a classe política. A classe política entre eles ali é tudo do bom e do melhor. E o povão é o resto, é o que sobra. Então ele representa bem esse governo de Assuero. É o que a gente vai ter aqui dentro deste tópico. Ele chamando o povo e fazendo 7 dias de festa para o povo, depois de fazer 6 meses de festa para os nobres. Então, veja bem, aí tem gente que fica brigando por político, né? Ah, esse é bonzinho, esse ajuda não sei quem, que nada, político não ajuda ninguém. Político só pensa no seu bolso, no seu ego. Essa que é a verdade, amém? Aqui ainda dentro deste tópico, nós vamos ter o seguinte, ó, que Vasti, a Bíblia diz que ela era formosa à vista, que ela era muito bela, era uma mulher muito linda. E por conta disso é que o rei queria que ela viesse para apresentar para todos ali a beleza de Vasti. Mas ela não vai querer vir, né? Ela vai falar para ele que não vai comparecer neste jantar. Então, ela é muito linda. Aqui me faz lembrar de um ditado que diz o seguinte, ó, que quem conquista pela beleza logo perde quando a beleza se vai. Mas quem conquista pelo caráter vai tê-lo ao seu lado até o seu último suspiro. E diante disso aqui, a gente entende que Assuero ele foi conquistado pela beleza da rainha e não pelo seu caráter, que ele não estava ligando para o caráter, ele queria saber só da beleza que ela tinha, era o que ele queria apresentar. Ele não queria que ela ficasse conhecida como uma rainha de caráter, mas uma rainha que fosse bonita. E mais para frente a gente vai aprofundar os pormenores do porquê do rei querer fazer isso e o do porquê se ela estava certa ou não em não atender o pedido do rei. Amém? Então já chegamos ao final de mais um subtópico e de maneira objetiva. Aqui é tudo muito objetivo, tudo muito rápido, tudo muito claro. Olha que slide profissional, irmãos. Totalmente bem desenvolvido para brilhantar a tua EBD. Isso ajuda demais, tá? Lembrando que se você não tem um projetor para estar reproduzindo o slide na tua igreja, faça como eu estou fazendo, eu estou reproduzindo na televisão, dá para levar para a igreja. Ah, não tem como, leva um notebook. Ah, não tem um notebook. Tem uma irmã, eu sempre conto isso aqui, que ela imprime esses slides e quando ela vai dar a aula, ela tem um quadro que ela vai colando esses slides e discutindo a lição com os seus alunos. Eu achei isso de uma criatividade muito incrível. Então fica aí a dica para a gente usar a nossa criatividade também. Amém? Então aqui dentro deste terceiro subtópico nós vamos ter o convite à rainha. O convite que o rei faz à rainha. Então dentro deste tópico aqui, o que a gente vai ter aqui de aprendizado? Aqui nós vamos ter o seguinte, ó, que Assuero é um exemplo de um mau marido. Porque um mau marido ele vai querer expor a sua mulher, ele vai querer fazer coisas que é contra a vontade dela. E ainda mais ele sendo um rei aí que ele não poderia ter agido da maneira que ele agiu. Anote essa referência aqui. Provérbios capítulo 31, último capítulo do livro de Provérbios. E o versículo do 3 ao 5, Provérbios 31 e versículo do 3 ao 5, olha o que diz, ó, conselhos da mãe de Lemuel, tá? Ela dando conselhos para o rei Lemuel. Não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos aos que destrói os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes o desejar bebida forte, para que, bebendo, se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos.
Veja que o conselho da sua mãe foi primeiro que ele não desse a força dele para as mulheres, ou seja, tanto você pode aplicar aí de não se entregar por qualquer paixão, como também não ser violento para com as mulheres, tá? Mas o ponto principal aqui é na questão da bebida, que o vinho é bebida forte, vai tirar o sentido e vai fazer com que a pessoa esqueça da lei e acabe prejudicando os inocentes. Então é isso que a bebida faz. E aí você imagina esse homem, 6 meses bebendo, depois mais 7 dias bebendo de novo. Tem alguns historiadores que entendem que durante a festa da nobreza ali as bebidas eram mais nobres, eram vinhos, coisas e tais. Porém, na festa do povão eram as bebidas mais fortes. E ele era um alcoólatra, um bebum. E ele estava muito embriagado. A Bíblia diz que ele estava muito embriagado, ele estava alegre, o coração do rei por conta do vinho. E a Bíblia, quando fala de alegria, fala de agitação, fala de movimento. Então você imagina o que esse homem não estava fazendo. Ele devia estar, vou conjecturar aqui para os nossos dias, cantando no karaokê, pulando, fazendo 1001 coisa que alguém que está sob o efeito do álcool, que perde totalmente a vergonha, acaba fazendo. Então, vamos observar o que o álcool é capaz de fazer. Abra aí em Provérbios ainda. Agora volte a alguns capítulos. O capítulo é o capítulo 23 de Provérbios. Capítulo de número 23, versículo 30 ao 35. Olha só o que o vinho é capaz de fazer na vida do ser humano. Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando vinho misturado, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No fim picará como a cobra, e como o basilisco morderá. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidade. E serás como o que se deita no meio do mar, e como o que jaz no topo de um mastro. E dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e nem senti. Quando despertarei, ai, então beberei outra vez. Veja o que o vinho pode fazer na vida do camarada. É interessante aqui no verso de número 34, diz que serás como alguém que deita no meio do mar. Quem nunca teve a experiência de andar de barco ou num navio no mar e tentar dormir, quem não tem costume fica logo tonto, tem náuseas, começa a vomitar, porque o balanço do mar ali faz a pessoa ficar enjoada. Então é mais ou menos isso que está dizendo que o vinho faz a pessoa beber ao ponto de ficar desse jeito e caído no chão, como se tivesse em alto mar, tudo balançando. Misericórdia! Deus é mais. E também como jaz no topo de um mastro. Alguém que subiu. O mastro é o que? Onde coloca-se a bandeira, hasteia as bandeiras, tanto em navio como em alguns lugares. Então imagina, é como se a pessoa subisse em um poste de luz. A pessoa ficou tão fora de si por conta do álcool que olha as loucuras que ela é capaz de fazer, né? Então veja que o rei, 6 meses e 7 dias bebendo. Esse rei não estava com juízo no lugar, mas não estava mesmo. E aí aqui a gente já vai trazer logo a resposta para a recusa. Que ela recusa, alguns entendem muito por conta disso aí, que entende-se que a recusa dela foi porque o rei não estava falando coisa com coisa, que o rei estava muito embriagado. Então ela tinha motivos para dizer não ao rei. Talvez um pedido foi muito absurdo. A gente vai entrar em mais detalhes no próximo tópico sobre esta resposta. Então já vamos para o nosso próximo tópico de maneira objetiva. Muito bem. Aqui dentro do nosso
Segundo tópico, no primeiro subtópico, nós vamos ter a recusa da rainha. Vamos falar especificamente da recusa da rainha. E aqui, irmãos, eu já queria fazer uma crítica. Ao escritor da lição. Por quê? Ele traz uma crítica sobre não usar as fontes extra-bíblicas para conduzir a sua exegese, mas ele usa uma fonte extra-bíblica para fundamentar a sua crítica. Ele vem desde o início da lição falando do Heródoto, que são livros históricos, que não é a Bíblia Sagrada, e ele fundamenta muita coisa usando Heródoto. E ele vem reclamando porque tem um entendimento que defende que o pedido do rei era um absurdo, o que ele estava pedindo. E assim, se eu por exemplo, eu tô passando um ensinamento para os irmãos. Eu vou trazer o seguinte, tem este pensamento e tem este outro pensamento aqui, certo? Eu gosto mais desse. Um exemplo, eu gosto mais desse, mas eu falo do outro também. Mas eu não coloco o meu como verdade absoluta em detrimento do outro. Isso aí é como se eu chegasse falando de política e falasse assim, eu não gosto de política. Eu detesto política. Política, olha aí, fulano, é ruim, não presta, não sei o quê. Agora o outro fulano é bom, esse aqui é um bom governo. Não está fazendo sentido a minha crítica de dizer que eu não gosto de política, porque assim, eu estou trazendo uma preferência dentro da política. E a mesma coisa que ele faz aqui, ele fala que não pode usar algo extra-bíblico e desde o início ele vem usando Heródoto. E ele está construindo um pensamento aqui que eu também não concordo. Eu vou ser sincero, esse segundo tópico aqui, todinho, os 3 subtópicos, eu não concordo com o pensamento dele. Por quê? A crítica que ele está fazendo aí é o que se tem lá no livro História aos Hebreus, de Flávio José, é publicado pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Então, não é algo de absurdo, é algo histórico também. Então, a Bíblia diz o quê? Examinai tudo e retei o que é bom. Então, uma fonte não presta, a outra também não presta. Se uma fonte dá para me ajudar a clarear no assunto, a outra também serve, porque nenhuma das duas é a Bíblia. E a Bíblia deixa claro, não dá especificação o porquê da recusa. Mas diante disso aqui que estamos trazendo, eu entendo que a recusa era baseada no que a gente viu no tópico passado, que ele estava muito bêbado, que ele não estava falando coisa com coisa, e a Bíblia mostra isso. Eu trouxe os versículos de Provérbios que mostram o quão uma pessoa fica quando ela está muito bebendo vinho, quando ela está ali tomando bebida forte, ela fica fora de si ao ponto de subir no poste, como bem trouxemos aqui. Então, baseado neste pensamento, eu entendo que ele deve ter pedido algo absurdo para esta mulher. Então, eu já trago logo a resposta aqui, que ela não errou recusando o pedido do rei. Eu entendo desta maneira, tá? Eu entendo até que ela foi usada por Deus. Eu não tenho dúvida disso, que essa mulher foi usada por Deus, que foi Deus que fez ela dar aquele não. Sabe por quê? Por causa desse não dela, Deus salvou uma nação. Por causa do não dela, uma nação foi poupada de ser dizimada. Então, Deus usou essa mulher, eu entendo. Eu até coloco ela, eu ministro uma pregação que eu até coloco ela como um tipo de João Batista, que não aceitou a afronta de um rei, uma ordem abusiva de um rei, com isso pagou caro por isso, e aí foi tirado de cena para vir outro que salvou a todos. Isso foi o que João Batista fez, e aqui na figura dela também. Ela não aceitou a ordem do rei, ela não aceitou a tirania do rei, pagou caro por isso, e aí foi tirada de cena para vir Esté, que foi usada por Deus para salvar uma nação. Então, eu vejo que esta mulher, ela foi usada por Deus para dizer esse não para este rei que estava numa situação que, no próximo tópico aqui, chega a ser absurdo o que o escritor traz aqui. Eu achei um absurdo, né? Então vamos para o nosso próximo subtópico.
para a gente discorrer melhor sobre isso aqui. Lembrando, esse segundo tópico aqui, eu discordo dos 3 subtópicos. A visão que ele traz aqui é uma visão equivocada, erradíssima. Olha, eu fiquei até tão assim eufórico que até esqueci de lhe pedir. Me ajude se inscrevendo no canal, tá bom? E os slides, ó, totalmente profissional, um design gráfico topíssimo, vai estar aí na descrição. Qualquer dificuldade, ao final eu vou estar deixando as minhas redes sociais. Deixando de enrolação, vamos para o segundo subtópico, que diz a aplicação da lei. Eu achei um absurdo ele trazer que Assuero estava de fato sob influência do vinho quando ordenou a vinda de Vasti, mas sua decisão de depô-la do cargo não se deu de forma intempestiva ou autoritária. Vem cá, ele está defendendo que alguém sob o efeito do álcool tem psique suficiente para ser coerente nas suas decisões. Isso é um absurdo. Eu achei um absurdo para um cristão defender que alguém sobre o efeito do álcool tem condições de resolver alguma coisa. Porque, ó, é comprovado pela ciência, tá, gente? E pela medicina que uma simples taça de vinho é capaz de tirar todo o psique e toda a coordenação motora da pessoa. É por isso que existe no Brasil a chamada lei seca, que se a pessoa tomar uma taça de vinho, ela acaba pagando por isso, se for pego na lei seca, porque é comprovado cientificamente e pela medicina que uma simples taça faz efeito. Agora você imagina alguém que está 6 meses e 7 dias tomando todas, que nem diz o ditado. Como é que não está a cabeça dessa pessoa? Então eu achei um absurdo achar que ele ainda estava coerente para tomar alguma decisão aqui. Eu não concordo também com esse pensamento. Outro sim que ainda vamos ter aqui, que o rei, ele coloca que o rei foi prudente ao perguntar aos entendidos da lei que deveria fazer com a sua esposa. Peraí, eu perguntar ao outro o que eu tenho que fazer com a minha esposa? Eu achei isso aqui um absurdo também, né? De alguém que está perdido, que não sabe o que fazer. Na minha casa cuido eu, da minha esposa cuido eu, não tem que estar trazendo ninguém para se meter não, a não ser que, como eu tomo conta de uma igreja, às vezes a gente aconselha casais, os casais chamam a gente, estão passando alguma dificuldade aí, tudo bem. Mas neste caso aqui, ouvir o que o pessoal acha e ainda ouvir o pessoal mandando punir a mulher, não concordo de forma alguma. Porque aqui, ó, o autor ele está trazendo, eu não concordo aqui, por isso que ele está trazendo, querendo colocar Vasti como ruim e querendo colocar Assuero como bom. E se tem uma coisa que Assuero não é bom, se tem uma coisa que ele não é bom, promíscuo, fazia umas festas cheias de orgia, que não respeitava Deus, adorava outros deuses, enchia a cara, e esse camarada tido como bom? Não tem como. Para um cristão defender isso aqui, não tem como. Eu não vejo desta maneira. Enfim, dentro deste tópico aqui ainda nós vai ter o seguinte, que ele não governava nada, nem em casa, nem no reino, nem em situação nenhuma. Porque você vê que tudo deixava na mão do povo, deixava na mão dos conselheiros ali. Ele não tinha, que diz a história, panca para resolver nada. Isso me faz lembrar até de uma frase que diz o seguinte, ó, que tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes geram tempos fáceis. E tempos fáceis gera homens frouxos. Então, fica aí o entendimento do que era esse rei. Esse rei, o tempo difícil foi conquistado pelo seu pai, que construiu todo o império e deixou para ele. Aí ele achou tudo fácil. Aí como achou tudo fácil, gera homens frouxos. É o que ele era. Ele era um frouxo, ele não tinha decisão para se tomar. Ele deixava sempre os outros decidir por ele. Então, este rei não é um exemplo. Amém? Então vamos para o nosso terceiro subtópico, que ainda não está isento da minha crítica. Aí alguém pode até dizer, mas quem é você na fila do pão? Pois é, eu
não sou ninguém, mas a Bíblia não me dá parâmetro para defender o indefensável. Vamos lá, aqui no terceiro subtópico nós temos o que? É o seguinte, a sentença de Vasti. Qual foi a sentença de Vasti? Foi dada por um homem chamado Memucan. É difícil o nome do homem, é Memucan. E aí tem-se o entendimento de alguns historiadores que ele tinha dificuldade em sua casa. E por isso que ele, quando aconselha o rei, manda se estender para toda a província. Porque assim, se resolve o problema da rainha ali, se era um problema, se ele não ia dar sentença, dava sentença para ela, todo mundo ficava sabendo e estava tudo resolvido. Mas não, entende-se que ele pediu para espalhar porque ele tinha dificuldade. Então esse Memucan era uma espécie de um tirano. E aí eu lembrei de uma frase que diz o seguinte, que todo tirano é um covarde com poder. Tá? Todo tirano é um covarde com poder. E o que a gente vai ter aqui ainda, queridos? Dentro disso aqui ainda, nós vamos ter que um covarde com poder, ele quer usar a lei de forma errada para, na base da obrigação, fazer as pessoas cumprir. É o que muitos, às vezes, fazem até no nosso meio evangélico. Usa a palavra de Deus de maneira errada para oprimir alguém. Mas no Deus da Bíblia, o que a Bíblia nos ensina do que é ser submisso, do que é ser uma autoridade, vamos colocar aqui, do que é ser uma autoridade, na Bíblia, a gente pega logo a figura de Deus. Na figura de Deus a gente não vê Deus obrigando ninguém a servi-lo. Deus não obriga ninguém. Quem serve a Deus serve por livre e espontânea vontade, por amor, tá? Por causa do amor dele para conosco. A Bíblia diz que a gente ama ele porque ele nos amou primeiro. E a liderança cristã padrão que a gente vai ter é o quê? O comportamento de Cristo. E no comportamento de Cristo, João capítulo 13 mostra ele lavando os pés dos discípulos. Aquele era o serviço do escravo. E aí ele chega e fala assim, vocês entenderam o que eu falei? O que eu fiz? Não, tá bom, vocês não me chamam de mestre e de senhor? Eu sou o mestre e senhor de vocês. Porém, eu sendo mestre, eu fui lá e lavei os pés de vocês, para dar o exemplo, para que vocês façam um com os outros também. Então, o que Jesus estava querendo dizer aqui? Que na liderança cristã, o líder não manda, ele dá o exemplo, e com o seu exemplo ele arrasta o outro. É a mesma coisa do esposo, que vai trazer aqui, ó, que ele lidera, para ele poder liderar na casa do Senhor, que ele lidera em casa, é o quê? Dando o exemplo em casa. Ele é um bom marido, é alguém respeitoso, alguém que a família admira ele. Então ele consegue governar bem a sua casa, porque ele é admirado, e aí ele consegue governar na casa do Senhor. É dessa forma que acontece na liderança cristã. Anote mais uma referência. Efésios capítulo 5, do versículo 25 ao 28, vai mostrar como é que funciona a liderança do homem para com a sua esposa. É como o modelo de Cristo, que Cristo amou a igreja. Qual foi o modelo que Cristo amou a igreja? Deu a vida por ela, para que ela não sofresse nenhum dano. Então, a liderança do homem é esse. É o homem que dará vida pela esposa. E aí, por ele dar a vida pela esposa, irmãos, a mulher que ela é, irmãs, comentem aqui que isso vai ajudar demais aqui. Uma mulher que ela é amada, protegida e cuidada, ela vai fazer de tudo para honrar o seu marido. Comenta aí, irmãs, me ajudem aí, comenta aí se eu estou falando alguma besteira. Isso aqui é tão absurdo, irmãos, que eu vou ser sincero, só faltou o comentarista aqui da lição colocar que Assuero estava certo em se divorciar da rainha Vasti. Aí, para mim, era a gota d'água. Mas, enfim, eu vou até sair desse tópico já e já vou para o próximo subtópico de maneira mais objetiva possível. Ai, Jesus. Esse tópico mexeu comigo, ó, irmãos. Eu fiquei assim, muito triste.